Boa noite, igreja. Boa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Senhor, nós queremos colocar o teu filho diante de ti, pedindo a ti, Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe, que o Senhor possa usá-lo, Deus, para falar, Senhor, que eu sei que está no teu coração. Sabemos que nós temos dias maus, Senhor, dias, Pai, que tem acontecido tantas coisas violentas, Senhor, mas nós estamos na tua presença, Senhor. Nós queremos, Deus, nos alimentar do Senhor, Pai, para que possamos falar com a gente, Santo Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela atuação do teu Espírito Santo, Senhor, para o vida do pastor, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Depois de uma oração dessa, Glória. queridos, boa noite. Graça, paz, todos. O pastor já colocou, meu nome é Everton. Acho que vai baixar um pouquinho. Parece que está dando microfonia. São 45 anos de caminhada no Evangelho. Acho que quando o pastor falou que eu era o irmão mais velho, eu acho que ele estava falando no literal, realmente, o irmão mais velho. Podem sentar, meus queridos. Realmente, hoje eu sou o mais velho na casa. E nesses 45 anos de Evangelho, tendo a oportunidade de estar nas mais diferentes cidades desse país, também a oportunidade e o privilégio do Senhor Deus de estarmos fora também em outras nações, fazendo a ministração da palavra. Eu ainda não encontrei nada capaz de fazer aquilo que a palavra faz. É transformar, é restaurar, edificar, disciplinar, corrigir, exortar e realmente ser luz à vida de todos aqueles as quais a recebem e nela realmente vê a manifestação de quem o Senhor é. Glória seja dada. Antecipadamente, eu já vou pedir perdão aos irmãos se houver questão de tosse, porque essa semana realmente foi uma semana difícil para a gente. A minha esposa que eu digo, né? Ficar acordada quase a noite toda, eu tossindo. Então, se começar a acontecer, não se preocupe. A voz é um pouco grave mesmo, então isso aí não deve decorrência da gripe, não. Já é característico. Gênesis 1. Gênesis 1. Estamos aqui pela palavra. Então vamos à palavra. Gênesis 1. Esse é o versículo mais fácil de ser encontrado na Bíblia. É o primeiro livro, primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo. Que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É o que diz o versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante que muitas vezes o nosso idioma, o português, ele não consegue realmente expressar a grandeza, a riqueza e o transfundo de tudo o que está contido nessas poucas palavras que aqui estão. E veja que são 2, 4, 6, 8, são 9 palavras, né, aqui, para dar um sentido a uma frase. Mas pegando somente uma palavra que está aqui, criou, está subentendido nessa palavra
que o nosso Deus, ao criar todas as coisas, Ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele não precisou. Ele não precisou do conselho de ninguém. Ele não precisou da orientação de ninguém. Não precisou. E ao criar todas as coisas, Ele criou a partir dele mesmo. Então, no momento em que se escreve, no princípio criou Deus os céus e a terra, Ele está expressando da criação aquilo que Ele é. A perfeição de quem Ele é. Interessante que o salmista Davi tem um salmo que ele diz: cria em mim, ó Deus. Ele, fragilizado por uma questão de falha, por uma questão de debilidade, de deficiência dele, e reconhecendo que para ele era impossível, ele era incapaz dele mesmo conseguir alcançar aquilo qual ele necessitava, até mesmo para se apresentar diante de Deus em louvor e adoração. Ele traz essa mesma palavra: cria em mim aquilo que somente o Senhor pode fazer. Ninguém mais. Ninguém mais. E quantas vezes nos deparamos com situações nas quais a gente não vê solução, a gente não sabe como fazer, como realizar, e basta somente nos recordarmos, nos voltarmos para Ele e colocarmos: Senhor, aquilo que somente Tu podes criar, ninguém mais. Cria em mim a capacidade de adorar o Teu nome como o Senhor merece ser adorado. Cria em mim para que eu possa me portar diante do templo, diante do momento da adoração, da forma como somente o Senhor é capaz de fazer. Cria em mim a sensibilidade para entender e saber o que vai no Teu coração, para que eu possa orar. Cria em mim, Senhor, a sensibilidade de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, e não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor quer que eu seja. Um instrumento perfeito em Tuas mãos. Em Gênesis 1, 27, ao final do sexto dia, a palavra diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais à frente, no versículo 31, no mesmo capítulo, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Não era só, era muito. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Caminhando um pouquinho, nós vamos ler o trecho, somente relembrar. Quando Adão pecou e Eva, e viram que estavam nus e foram se vestir, e na virada do dia o Senhor vinha até eles. Podemos entender que isso era um hábito de Deus, vir na virada, no entardecer. Vim para estar com Adão e com Eva. Era um hábito dele. A palavra discorre quantas vezes o Senhor fez isso, mas o entendimento que se tem no texto é que era algo comum, era corriqueiro. A gente pergunta: mas por que o Senhor fazia isso? Por quê? Qual era a intenção dele, afinal?
Imagina aqui um pastor, né? Mudando um pouquinho para a gente conseguir entender. Quantos aqui conhecem o pastor há um mês? Tem alguém aqui? Quantos conhecem o pastor aqui há um ano? Tem alguém? Mais de um ano. Tem alguém aqui que conhece ele mais de um ano? Ok. Então, algumas características vocês já observaram nele. O homem bonito, né? Que se apresenta, amoroso. Vamos florear um pouquinho mais o pastor. Vamos imaginar que ele fosse de toda a cidade o homem mais educado. Que fosse de toda a cidade o homem mais elegante. Que fosse de toda a cidade aquela pessoa o qual todo mundo gosta de estar perto dele. Imaginemos ainda que ele tem um perfume único que ele usa e não conta para ninguém, para que ninguém use o mesmo perfume que ele. Ok? Perdão. E em decorrência disso, é uma pessoa agradável de se estar. Qual o seu nome, querido? Felipe. Aí imaginemos se o Felipe conhece então o pastor e começa a ficar admirado com essas características dele: a educação, a postura, a forma de receber as pessoas, a forma de falar com as pessoas, de corrigir, a forma de expressar carinho e atenção. E Felipe começa a conviver com ele. E quer conviver não somente no culto, mas quer conviver por horas ao longo do dia. E como o pastor é uma pessoa muito amorosa e gosta de abraçar, então Felipe constantemente também quer ser abraçado por ele. Ok? Com o passar do tempo, nós vamos observar que Felipe o quê? Ele vai começar a ter certas características que o pastor tem. Por quê? Por causa do conviver com ele. À medida que vai se convivendo, a sua tendência é absorver certas características da pessoa com qual você está com. E o fato de ele abraçar muito a esse que é muito perfumado, né? O que vai acontecer com a roupa do Felipe? O que vai acontecer? Vai começar também a ter esse perfume. De maneira que o Felipe, quando deixar o pastor e for caminhando, o pessoal vai falar assim: mas você já sabe qual é o perfume que ele está usando? Porque você está ficando até com o cheiro dele. A mesma fragrância. Agora você já está caminhando com ele. Até o estilo de roupa que você está usando está começando a ficar parecido com o estilo de roupa dele. Isso por causa do relacionamento, por causa da proximidade, por causa da convivência. Ok? Agora a gente pode conseguir entender o porquê que o Senhor vinha na virada do dia para conversar com Adão e com Eva. Porque ele não somente via Adão e Eva enquanto uma criatura, mas ele queria conviver com Adão e Eva para que o que de Deus viesse também para Adão e Eva. O cheiro, as suas características, quem ele é, começasse a ficar também impregnado em Adão e Eva. Que ser extraordinário que é esse? Sabe, nós temos a primeira aliança, mas o homem peca, falha. É expulso do paraíso. A história todos nós já conhecemos. Já sabemos. E aí vem os filhos de Adão. E quando Caim mata Abel, o Senhor vem até ele, mas não vem em princípio para repreendê-lo, porque ele sabia o que havia acontecido. Mas ele vem para relacionar-se com Caim.
Ele quer conversar com cada um de nós. Ele quer ter intimidade com cada um de nós. E essa intimidade é tamanha que a Escritura fala que Ele dará a cada um de nós um novo nome. E você pode observar que à medida que você vai convivendo com alguém, e você vai formando a proximidade, é muito comum às vezes entre casais, mas às vezes ocorre também entre amigos, chega um ponto tal que só o olhar da pessoa você já sabe o que ela está pensando. Ela não precisa falar. Tamanha a proximidade, a intimidade. Mas à medida que o relacionamento vai se aprofundando, chega uma hora que você começa a trocar o nome dessa pessoa. Já não chama mais pelo nome, agora você usa o nome como apelido. Algo que identifique muito claro o relacionamento próximo que você tem com essa pessoa. Deus também não é diferente. Não é diferente. E é interessante que você pode observar algumas pessoas que na caminhada com o Senhor, eles começam a ter algumas atitudes, algumas características que só quem se relaciona muito bem com Deus é quem consegue ver ou entender. Eu fico imaginando, o coração do pai aqui, pensando, será que o filho já chegou no aeroporto? Será que ele já se deslocou do aeroporto até o local, o alojamento, a casa, ou quem vai recebê-lo? Como que está tudo isso? Como que está? Como que está acontecendo? Por causa da intimidade. Porque à medida que nós nos tornamos íntimos, mais nos sentimos responsáveis e mais nós nos abrimos para amar. Por causa do relacionamento. Relacionamento. Em Romanos 11, capítulo 11, verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33. Romanos 11, verso 33. Algumas comunidades hoje já tem um projetor, Você nem acabou de falar o versículo, já está aparecendo. Mas é um avanço, é a tecnologia. Não tem como a gente fugir disso. Os jovens aqui, se a gente começar a falar de Telex, não vão nem entender o que é isso. Telegrama, para o seguinte negócio que é esse? Será que é tipo é frito? Como é que faz esse negócio? E se formos falar que há algumas décadas, meus filhos, não havia internet, como é possível não haver internet? Não haver WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e tantos outros grandes que tem hoje, que não havia. Assim, como vocês sobreviveram na época da pedra lascada? Porque isso aí era a época da pedra lascada, telefone de disco, aquele telefone que só tinha linha e era de disco. Ninguém imaginava a questão de telefone celular. Mas é possível viver num mundo assim? Pois é, vivemos. E sobrevivemos, estamos até aqui, Aqui chegamos. E o telegrama, então, que você ligava, para passar a mensagem, era por letra. Eu recordo que a primeira vez de viagem missionária que eu e minha esposa nós fomos fazer há 25 anos atrás. Íamos para Portugal, os Açores, um conjunto de ilhas que fica entre a América e a Europa. E a carta levava, era carta, viu gente? Carta era aquela coisa que se escrevia à mão, ia no correio, selava e mandava. Selo internacional, por selo nacional, se colocasse não ia, A carta levava 15 dias para chegar ao destino, para ser possível um mundo desse. E se a pessoa levasse uma semana, se chama de novo. Respondesse dentro de uma semana, levava 15 dias para vir. A carta de volta, só aí já vão 47 dias, não mais, dá 37 dias, Seriam quantas semanas?
dariam 4 semanas, 4, 5 semanas que dariam. E a gente fazia isso assim, né? Fazia, né? Abrindo um pouquinho parênteses, como que Deus é perfeito, porque eu costumo colocar que a minha geração é uma geração privilegiada. Por quê? Porque nós nascemos no século passado e no milênio passado. Nós vimos o milênio virar e o século virar também. Coisa que a juventude hoje não vai passar por isso, que ninguém aqui vai viver mais de 100 anos, ou 1000 anos, né, para realmente virar o milênio. Então a nossa geração é privilegiada. Às vezes a gente patina um pouquinho na tecnologia, mas tudo bem, né? A gente vai aí, né? Igual o acostumou com o Facebook, já veio o Instagram, então vamos agora lá no Facebook, no Instagram. E assim vai. Quando tiver o Instagram dominando, o Instagram, assim, isso aí já é coisa de velho. Agora já tem outra coisa mais avançada. O telefone de dedo, você aponta o dedo e já atende. Então, mas é assim, a tecnologia, não tem como a gente fugir disso, né? Mas a palavra ainda continua a mesma. Ela não mudou. Interessante que o nome da igreja, né? Tem Azusa, que foi um movimento em 1906. Começou em Los Angeles. Os improváveis. Mas os improváveis, quando tem relacionamento com Deus, Deus usa e faz. Amém. E faz. Assim é Deus. Assim é Deus. Mas diz a palavra lá em Romanos, capítulo 11, verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e como inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Desse desejo do Senhor de ter relacionamento com a humanidade, de ter relacionamento com o homem, não somente com Adão, com Eva, não somente com Caim, não somente com Abraão, Isaac, com Jacó, não somente com as 12 tribos de Israel, não somente com Israel, mas o desejo no coração dele de ter relacionamento com todos aqueles os quais ele tem chamado para se tornarem filhos. Para se tornarem filhos. Há poucas horas nós estávamos participando do ensaio de uma peça que vai ser exibida na sexta-feira santa, né? E eu observava ali os atores, o movimento. E eu recordando um pouquinho do que a Escritura coloca sobre a cruz. A cruz. Veja que o Senhor cria o homem, teve relacionamento com o homem falha, por causa do pecado. A maldição veio sobre, não somente as gerações do homem, mas sobre a terra também, e ficou amaldiçoado. Tanto que a palavra fala que virá um novo céu e uma nova terra, para que se rompa de uma vez e se encerre o período de maldição. Mas mesmo em meio a toda a maldição, em decorrência do pecado, o Senhor ainda permanece o mesmo. Ele quer se relacionar com cada um de nós. E o interessante é que ele deu um modelo de quem ele é. Quem ele é. E deu até mesmo um modelo físico em nossas vidas, para expressar quem ele é. Mais que simplesmente
principal do homem é expressar quem Deus é espelhar quem Deus é, quer seja junto à esposa, quer ser junto aos filhos, para que isso seja o meio pelo qual o filho se aproxime mais de Deus e conheça a Deus. E observando a sociedade hoje, de uma forma geral, e abrindo até um parênteses, já sou pastor há 40 anos, somos missionários transculturais com minha esposa há quase 25 anos, quase 25. Já passamos pelas situações mais adversas em missões. Eu recordo que teve um ano, foi exatamente um ano, nós estávamos na Venezuela e dormimos numa cama de solteiro. O quarto era do tamanho de um corredor, o quarto. Tanto que a cama ficava encostada, só tinha espaço para passar um, deitava, o outro vinha e deitava. Mas quando o Senhor está nos levando, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, Ele tem um propósito nisso. Ele tem um propósito nisso. Há muitas pessoas que às vezes olham, Senhor, eu não aguento mais as dificuldades, eu não aguento mais passar por provações, passar por dificuldades. Mas é justamente a dificuldade que faz com que a tua fé se torne mais forte. É que faz com que a perseverança, a convicção de quem é Deus se faça mais forte na tua vida. Porque ler a Escritura, ainda que a figueira não floresça, ou que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu confiarei no Senhor. Cantar isso é fácil, mas viver isso é necessário. É necessário. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos como capelães dentro de escolas, ouvindo histórias que a maioria de vocês talvez nunca veio ouvir. Crianças que estão sendo maltratadas, abandonadas, negligenciadas. Crianças que estão vendo, eu recordo 2 irmãos que viram a mãe ser assassinada na frente deles, dentro de casa, por um traficante. Uma criança de 8 e outra de 9. Crianças que são literalmente abandonadas, porque a mãe ou o pai simplesmente foi embora. Foi embora. Crianças que são dadas a outros, como se fosse um objeto. E temos estado também, enquanto capelães, ali em Piraquara, no complexo penitenciário de Piraquara. E ali ouviram mulheres que cometeram crimes dos mais bárbaros que se pode imaginar. E homens também. Homens também. Cometendo os crimes mais absurdos. E, enquanto pastores, enquanto missionários, e já trabalhando na área de aconselhamento há muitos anos, temos ouvido relatos dos quais são assustadores. Assustadores. E 2 palavras, se você for olhar a Bíblia com um olhar minucioso, você vai ver que 2 palavras sobressaem.
saltam aos olhos e estão presentes de Gênesis a Apocalipse. Duas palavras. Uma palavra se chama arrependimento. Se observarmos o diálogo em que o Senhor teve com Adão, o Senhor estava procurando no diálogo ver o arrependimento de Adão. Quando ele começa a conversar com Adão, e Adão fala assim: eu me escondi porque eu vi que estava nu. O Senhor falou: mas quem disse a você que você estava nu? Se ele tivesse contado e assumido a responsabilidade e dito que ele havia se arrependido, eu acredito que a história seria outra. Mas o que ele disse? A mulher que o Senhor me deu me fez comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele fugiu da responsabilidade e não manifestou arrependimento pelo erro, mas ele culpou ao outro. Interessante que às vezes, olhando os casais que têm filhos, quando o filho está fazendo algo bacana, de elogio, às vezes o pai ou a mãe vira assim: nossa, olha o que o meu filho está fazendo. Olha só o meu filho, o que ele conquistou. Aí quando o filho erra, o marido vira para a mulher e fala assim: olha o que o seu filho está fazendo. O que ele quer dizer com isso? A culpa é sua. Ou às vezes a mulher vira para o marido e fala assim: olha o que o seu filho está fazendo lá. Vai lá para você dar uma olhada. Porque falta arrependimento. E aí Eva, ao ser confrontada, ela disse: foi a serpente que me enganou. Também não houve arrependimento. Porque arrepender, no hebraico, é a união de duas palavras. É shu e nashu. A primeira quer dizer mudar de rumo, e a segunda entristecer-se. Ou seja, arrependimento é quando eu me entristeço pelo ato, que eu reconheço que foi um erro, e eu mudo. Isso é arrependimento. Mas há uma segunda palavrinha também, que no hebraico quer dizer nachá, que é perdão. Porque se você for olhar a Escritura, a Bíblia não está preocupada em contar a história de Deus, ainda que você possa encontrar alguns relances de quem é Deus. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus, porque Deus por si só já é suficiente. Já é suficiente. Há alguns anos, alguns séculos, aliás, um teólogo, ele chegou diante de um grupo de teólogos e falou: Deus não existe. Deus não existe. E ele foi muito criticado por essa afirmação. Mas se você observar bem, o que o ateu, de uma forma geral, ele quer nos confrontar? É quando ele vira com essa pergunta para nós e fala assim: Deus existe? Aí o que você responde? Sim, ele existe. E aí ele vem com a segunda pergunta: tá, se ele existe, então quem o criou? Quem foi? Quando Moisés, diante da sarça, não sei se vocês recordam do diálogo que ele estava tendo ali com o Senhor, a sarça que ardia, e ele perguntou: a que Deus eu devo anunciar aos egípcios que
que eu estou indo para resgatar o povo dele. Ele diz somente: diga que eu sou que sou. Porque Deus ele não existe, Deus ele é. E como ele é, ele não foi criado. Nada criou, mas tudo foi criado a partir dele. Tudo foi criado a partir dele. Então, numa terra onde havia tantos deuses, como era o povo egípcio, e parte do povo hebreu começou a se contaminar com essa quantidade de deuses que haviam. Quando o Senhor diz a Moisés: diga a eles o que o eu sou te enviou, ou seja, aquele que é em si mesmo, aquele que é autossuficiente, aquele que não necessita de quem quer que seja, para que ele venha realmente a ser o que é, porque ele é autossuficiente em si mesmo. Se observarmos bem a narração das Escrituras, nós vamos ver que o Senhor, dia e noite, ele tem os querubins que dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Ele não necessita que nós o adoremos. Nós é que necessitamos adorar. Aleluia. Mas ele não necessita da nossa adoração. Mas nós necessitamos adorar. Porque a adoração é o sentimento de gratidão por aquilo que ele é, não por aquilo que nós somos ou queremos ser, ou aquilo que queremos conquistar dele. Queridos, não importa o que você faça, não importa o que eu faço. 45 anos do Evangelho, e pregando o Evangelho em vários lugares, quer seja no país ou fora do país, não me torna mais merecedor do amor dele do que nenhum de vocês que aqui estão, porque a todos ele ama de boa forma, porque o amor dele não está baseado naquilo que eu sou, nem naquilo que eu faço. O amor dele está baseado naquilo que ele é. Aleluia. Que ele é. Eu recordo uma experiência que eu tive há um tempo atrás, não vou entrar muito em detalhes, mas eu estava diante do Senhor, cuja conduta de caráter era abominável, daquilo que ele fazia. Não vou falar em respeito a crianças que estão aqui. E eu estando diante desse Senhor numa circunstância, e me veio à mente tudo aquilo que eu sabia que ele estava fazendo que era errado. E eu ainda falei para o Senhor: Senhor, o que eu faço agora? Dou as costas a essa pessoa e vou embora? Vou ser agressivo com ele em palavras? O que eu faço? E o Senhor me disse: onde está escrito que eu te amo mais do que amo a ele? Porque a todos eu amo de igual forma. A todos. Porque o perdão tem o sentido de levantar e levar embora. O Senhor nos perdoar, ele lança tudo de errado que nós fizemos no mar de esquecimento. Está lá, pedido. Está lá. E ele não vai lá atrás buscar. Não vai. Porque ele perdoou. Mas o nosso arrependimento é que move o perdão. É que move. Porque se não há arrependimento, se não há essa mudança de rumo, esse reconhecimento do erro que praticamos, então não vai haver perdão. A oração sumo sacerdotal ao Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós.
Esse é o sentido mais original. Agora, algo que tem me assustado nos últimos tempos é como nos desfocamos do nosso papel enquanto pais. Como nos desfocamos do nosso papel enquanto filhos. E quantos males isso tem gerado na vida de famílias, na vida da igreja, de uma forma geral. Como é um culto de família, quantos estão aqui que são pais? São pais, não mães, são pais. Quantos são pais? Homens. Fique de pé. Eu sei que você é forte, então de pé você pode ficar. Já tem uma ali que é mais que forte. Até agora no Senhor. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se considera um pai perfeito? Vou te fazer uma pergunta aí também. O seu pai, ele foi perfeito com você? Ele foi? O meu não foi. O meu já é até falecido. Ele não foi. O seu pai errou com você? Errou? Errou? Meu pai chegou a trair minha mãe. Eu fiquei sabendo disso, eu era adolescente. Me machucou muito isso. Machucou e machucou muito. Porque eu amava muito aos dois, igualmente. Então, saber que aquilo feriu muito a minha mãe, isso me machucou também. Me machucou. E aí eu te pergunto: o seu pai te machucou e te feriu? Independente se ele era cristão ou não, se ele estava no Senhor ou não, ele te machucou e te feriu? E aí, dentro daquilo que nós estamos falando, é uma resposta que você tem que dar para você mesmo. E você já perdoou o seu pai pelos erros que ele cometeu com você? Pelas faltas que ele cometeu com você, pelo fato de ele não ter sido um pai que você precisava, não é que você merecia, mas que você precisava. Você o perdoou por isso? Você expressou com a sua voz esse perdão? Recordando que perdoar é levantar, e o fato de levantar mostra que você vai sair dessa posição e você vai deixar isso ir embora. Vai deixar isso ir embora. Porque infelizmente, papai, você que hoje é papai, o fato muitas vezes você não perdoar e não deixar que isso se vá, é um lixo que você carrega, e você corre o risco de repetir na vida do seu filho exatamente o erro que o seu pai cometeu com você. Este é o problema. Mas à medida que eu perdoo, eu me livro disso. E isso já não dita mais a minha vida, isso já não vai ter mais influência sobre a minha vida. E isso não vai me afetar no meu relacionamento com meus filhos. Porque ainda que você não tenha tido um pai perfeito, ou o pai que você precisava, deixa eu te dizer uma coisa: o seu filho
a sua filha precisa de um pai o qual faça diferença na vida deles. Aleluia. E essa diferença só vai ser feita se todo lixo que jogaram na sua história, você deixar isso e você caminhar agora como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o Senhor fala de levar cativo a nossa mente, a palavra coloca isso, de levar cativo a nossa mente. Cativo é aprisionar a mente e levar até Ele. Até Ele. Porque estando nele, a mente pode ser restaurada. Então aquilo que te feriu pode ser curado. Aquilo que te machucou pode ser curado. Nele pode ser curado. Porque você estando curado enquanto pai, você não vai ferir o seu filho como você foi ferido pelo seu pai. Você não vai jogar lixo na vida dele como o seu pai jogou lixo na sua. E você vai conseguir realmente exercer a principal função, que é a sua função enquanto pai, que é expressar quem Deus é. E quem Deus é? Alguém que ama, alguém que protege, alguém que dá vida, se necessário for, alguém que ampara, alguém que consola, alguém que conforta, alguém que fortalece, alguém que está ao lado, alguém que não falha, alguém que abraça. Abraça. E quando os homens não conseguem abraçar o filho, porque o pai nunca lhe deu um abraço. Nunca lhe deu. Nunca. E você pode imaginar que isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Mas vocês acham que Cristo ali na cruz, tudo que ele queria era o quê? O abraço do Pai. Em meio a todo aquele sofrimento que ele estava vivendo. É o que ele queria. Por causa de relacionamento. E se você quer passar algo de Deus para o seu filho, para a sua filha, você precisa se relacionar com ele. Ouvi-lo, discipliná-lo sim, mas estar ao lado dele. Estar ao lado dele. Palavras de incentivo, palavras de encorajamento, palavras realmente que valorizem aquilo de especial que ele teve. E principalmente, que ele sinta que tem um pai que o ama. Porque o verdadeiro amor lança mal todo medo. Todo. E muitos filhos hoje não conseguem se relacionar com Deus, porque carregam traumas do relacionamento que tiveram com seus pais. Então você, pai, tem a responsabilidade de manter essa porta aberta, para que no momento que o teu filho começar a ouvir a palavra, ele possa realmente entender quem é Deus Pai, porque ele tem um pai que expressa a verdade de quem é Deus na vida dele todos os dias. Todos os dias. E é isso que vai fazer a diferença. De ter realmente uma família estruturada e sólida. Ainda que as mulheres tentem, e olha que tem mulheres que às vezes querem ser pai e mãe. Mas é uma função do homem ser pai e expressar claramente quem é esse Deus soberano, perfeito, que criou o homem, que criou os céus e a terra. É responsabilidade nossa fazer isso. É nossa. Amando as esposas, amando os filhos, protegendo, abraçando, amparando, confortando, consolando, corrigindo, disciplinando, mas não maltratando e definindo. Pelo contrário, ajudando a cuidar. Aquilo que a sociedade quer machucar, aquilo que a sociedade quer destruir.
Ajudá-lo que no momento em que ele estiver lá na escola, enfrentando o professor ateu, ele diga a esse professor: eu tenho em casa um pai que expressa a existência de Deus, e porque eu vejo Deus na vida dele todos os dias, o Senhor está errado, porque Deus existe. Porque Deus existe. Porque Deus existe. Então a sua responsabilidade não é pequena. Não é pequena. E vocês que não são pais ainda, vocês não estão isentos, não. Podem ficar de pé também. Podem ficar de pé, senhores. Vocês não são pais ainda. Não são. Mas serão. Serão pais. Então vocês precisam entender a responsabilidade de vocês. Precisam entender. Vocês precisam entender que ao chegar em casa, o seu filho, o que ele quer que você traga, não é só a comida. Não é só isso. Não é só o bem material. Eu vou comprar aquela televisão de 50, 70, ou seja lá quantas polegadas for. Não é isso que ele está interessado. Ele quer olhar para você e ver em você um refúgio. Alguém que ele pode contar na adversidade. Alguém que, se tiver aqui, ir para a Bolívia e ficar 4 anos, que são 4 anos, se não me engano, lá, o pai, você não pode ir, que eu te abençoo. Eu vou estar, não só orando por você, mas pode contar comigo. Pode contar comigo. O apoio, o suporte. O suporte. Esse é o suporte. Se é para falar de família, então vamos falar de família. Mas vamos falar da responsabilidade de quem realmente está à frente da família. E você é o canal realmente. É o principal canal para trazer a bênção para dentro da sua casa. Você é o canal. Eu não estou dizendo que você seja perfeito. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo você que eu sou perfeito e que eu não erro. Eu não estou dizendo isso. Mas errou. Existe arrependimento, existe perdão. Aleluia. Mas o perdão começa eu perdoando meu pai dos erros que ele cometeu comigo. Aí começa. Porque se eu não conseguir perdoar, eu não vou conseguir perdoar os meus filhos, os seus erros. E nem vou ensiná-los a perdoar os meus erros. E o fato de você pedir perdão ao seu filho pelos seus erros não torna você menos pai. Não torna. Pelo contrário, ele vai te admirar muito mais. Muito mais. As mamães que estão aqui, eu estou falando alguma coisa errada, mamães? Quantas vezes vocês quiseram falar isso para eles e não conseguiram, né? Então, de repente, alguém tinha que falar. Alguém tinha que falar isso. Né? E acabou que eu tive a responsabilidade de estar falando isso com vocês. Né? Talvez porque eu sou o irmão mais velho, então eu tenho o direito de estar falando. Né? De estar dando essa ensaboada. Né? Dos papais e os futuros papais também. Entendeu? Mas há algo extraordinário nisso. Extraordinário. Porque Deus não vai te perguntar o quanto você comprou de bolachas, de refrigerante para o seu filho. Mas Ele vai te perguntar o quanto você amou a este que eu te dei para cuidar. O quanto você o amou. O quanto você ensinou de mim para ele. A esse eu coloquei na sua responsabilidade. Quanto você ama? Pode assentar, que acho que o pé já está começando a doer, né? Já foi peso demais e chicote demais que comeu, né? Então já está doendo as costas. Já está doendo. Aleluia. Mas isso é muito sério. As mulheres só uma pincelada. Você tem que ajudar esse homem
ser aquilo que Deus determinou que ele seja. Esse é o seu papel. Você não precisa competir com ele. Não há necessidade de competição. Não é uma guerra entre homens e mulheres. Não é. A nossa batalha não é um com o outro. Não é marido com mulher, mulher com marido. Não é isso. Não é. Mas a mulher, ela tem essa capacidade, essa suavidade, né, de convencer os homens. E isso tem. É uma habilidade que é inacreditável, mas tem. Mas tem. Às vezes nós homens não entendemos como elas conseguem, mas elas conseguem. Conseguem. Mas esse convencimento, você precisa entender que você tem que levar o seu companheiro, levar o seu esposo na direção e no posicionamento daquilo que Deus quer para a vida dele, para que ele se torne um canal, um vaso, uma expressão de quem Deus é aos outros. Aos outros. Isso é um fato. Não há como fugirmos disso. Não há como fugirmos disso. Mas é uma tarefa difícil para um homem sozinho. Por isso o Senhor colocou a mulher como auxiliadora. Auxiliadora não é empregada doméstica. Não é. Isso aí você é contrato. Trabalha um pouco mais em contrato que empregada doméstica. Mas não é essa a principal função da mulher na vida do homem. Mas é alguém que esteja junto, ajudando a tomar as melhores decisões, a fazer as melhores escolhas, e se realmente como esse apoio, como esse apoio. Se for olhar bem na peneira da vida, nós vamos ver que nenhum homem merece a mulher que ele tem. Não merece. Eu já falei várias vezes com minha esposa, eu acho que você deveria ter escolhido um marido melhor. O homem te valorizasse muito mais e fizesse muito mais por você. Porque sob certos aspectos nós somos muito tacanhos, os homens. Não conseguimos realmente enxergar o todo da forma como deveríamos enxergar. Então aí é onde entra a mulher para ajudar realmente, a nos ajudar. Nós somos pulmões e somos teimosos, as mulheres sabem disso. Mas um pulmão, o que você faz? Você joga água, e aí ele deslancha. É só saber usar o ingrediente certo, ele deslancha. Somos orgulhosos, então você tem que lidar também com essa questão. Ensiná-la a ser menos orgulhoso. Aí tem o jeito da estratégia, que as mulheres sabem. E todo homem pode ter certeza, todo homem é orgulhoso. Ele quer ter a última palavra. Mas a mulher sabe como colocar a boca do marido na última palavra também. Sem ele perceber. Sem ele perceber, ela sabe. Ela sabe. Sobre uma questão aqui, um casal que todo mundo olhava e era algo maravilhoso. Não via muita discussão, não via muita divergência entre o casal. Né? E o marido fazia questão de comprar um presente para a esposa. E toda vez que ele chegava com um presente, às vezes no aniversário, com aquele vestido que ela não gostava, não tinha nada a ver com ela, né? Ela dava aquele sorriso para ele, agradecia pelo presente, né? Ficava encantada com o ato do marido, mesmo que no dia seguinte ela tinha que ir lá na loja e fazer a troca do vestido por algo que ela gostava. Mas ela valorizava a ação dele de estar fazendo. Então, se nós homens somos às vezes míopes para enxergar as coisas, então mulheres, nos ajudem. Tenha paciência conosco. Meu esposa, tenha paciência com o seu marido. Tenha paciência com o seu marido. E ajude, auxilie. Porque a tarefa que está sobre nós não é fácil. Não é fácil. Mas há outro aspecto também a ser considerado. Porque mesmo que você se torne o pai mais próximo do perfeito, olhe para os lados, porque provavelmente você vai encontrar órfãos na igreja. Você vai encontrar órfãos na igreja.
vai encontrar pessoas as quais não têm um pai como referência, nunca tiveram um pai como referência e provavelmente vão ter dificuldade em se tornarem bons pais. Então alguém tem que ensiná-los. Aí o pastor tem o peso da responsabilidade de ensinar. Os presbíteros têm o peso da responsabilidade de ensinar. Diáconos têm o peso da responsabilidade de ensinar. Porque se não há referência na vida daquele jovem, então alguém tem que ocupar esse lugar e ser essa referência. Mas recordem, a base de tudo isso se chama arrependimento do perdão. Arrependimento do perdão. Entenda que isso não vai fazer diferença somente na sua vida e na sua família. Vai fazer diferença na vida dos seus vizinhos também. Porque Deus quer se revelar através da sua família e dos vizinhos. Isso às vezes até sem você precisar falar nada. Só o fato da forma como você convive com a sua esposa, com seus filhos, a forma como você cuida deles, trata deles, isso já faz a diferença. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por vocês. Senhor, eu quero agradecer o teu nome. Agradecer. Porque em ti, Jesus, todas as coisas se convertem. Em ti. Em ti temos a exata expressão do que é a perfeição de estar em Deus. Em ti nós temos o exemplo de vida, de servo, de relacionamento com o Pai. Em ti, Senhor, nós temos o exemplo. Ensina-nos. Tu conheces o coração de cada um dos teus filhos que cristão. Quer seja os homens, quer sejam as mulheres que cristão. Tu conheces, Senhor. Tu sabes exatamente as feridas que foram feitas na história de vida de cada um. Quando o pai ou a mãe foram negligentes, omissos, e não expressaram a realidade e a verdade de quem o Senhor é. O Senhor conhece. Mesmo em minha vida, o Senhor conhece. E pela tua misericórdia nós pedimos que o precioso sangue do Cordeiro venha sobre nós e nos cure de toda e qualquer ferida do nosso passado e nos torne realmente pessoas saradas, e nos torne realmente pessoas que sejam instrumentos em tuas mãos para expressar a verdade de quem é Deus. Que possamos amar os nossos filhos como eles precisam ser amados. E possamos amar os órfãos que não têm pais que os amem. Que possamos amá-los para que eles possam realmente ter uma referência de quem o Senhor é. Aleluia. Que possamos entender, ó Pai, que o maior resgate que podemos fazer é levarmos aqueles que se sentem órfãos pelo mundo a saber que existe um Pai que a todos ama e a todos deseja abraçar, a todos deseja acolher. Faça, Senhor, esse processo de restauração, de cura em nossas vidas, para que possamos realmente entender o que é ser família e não somente sonhar, mas que possamos viver esta realidade do que é ser família em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe, Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.